adicionais em 3 passos. Vocês estão preparados? Então venha comigo que eu vou lhe contar quais são esses passos. Lembrando que ao final do vídeo nós temos uma dica bônus para você. É isso mesmo, então fique até o final, dá o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e vamos lá. Quais são os 3 passos importantíssimos para os créditos adicionais, para a abertura desses créditos? O primeiro é a fundamentação. Minha gente, o princípio da legalidade. Nós precisamos saber aonde está a autorização legal para nós abrirmos esse crédito. Onde nós vamos localizar isso? Vamos partir da Constituição, seja a Constituição Federal, tá? Se você for um servidor federal, seja do Estado, se você for um servidor do Estado ou algum ocupe algum cargo no Estado, então parta sempre da Constituição, da lei maior. Se for um município, você vai lá na Lei Orgânica Municipal e verifica o que é que ela diz sobre os créditos adicionais. Uma outra lei é a Lei 4.320. Sim, lá vamos ter vários dispositivos tratando dos créditos. Então vá lá, leia tudo que a lei fala sobre os créditos e anote, tá? Uma outra lei é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício, vai lhe contar muita coisa sobre os créditos. E a própria Lei Orçamentária do Exercício em questão também tem algo a lhe dizer sobre isso. Então faça uma varredura, faça uma leitura desses instrumentos jurídicos, porque você vai saber aonde está pisando. Então, leiam esses instrumentos que eu acabei de falar. O segundo passo é a tipificação. No primeiro passo, você identificou a possibilidade jurídica, a viabilidade. Você recebeu um caso concreto e está fazendo uma tipificação. Esse caso concreto que eu recebi, ele é amparado na lei? Você verificou isso no passo 1. No passo 2, você vai saber qual crédito vai ser cabível naquele caso. Se ele vai ser suplementar, se ele vai ser especial ou se vai ser um crédito extraordinário. Para ser um crédito suplementar, você precisa identificar se naquela solicitação de crédito já existe uma dotação que veio na lei orçamentária do ano. Então, se alguém solicita um reforço na dotação, ou seja, um acréscimo naquela dotação, e inclusive, na maioria dos casos, indica uma dotação para se reduzir, aquele crédito vai ser um crédito suplementar. Se o solicitante não indica a dotação ou seja, não está na lei do orçamento do ano, ele vai fazer uso do crédito especial. E o crédito extraordinário é aquele crédito que vem de uma solicitação de uma urgência, né, de uma despesa imprevisível, que ninguém fazia ideia de que fosse acontecer ou que viesse a ocorrer da magnitude que ocorreu no caso, né? Um exemplo muito prático disso que nós estamos vivendo é a Covid, né? A pandemia que assola os nossos dias, tá? Então você fez a tipificação depois de ter encontrado o amparo legal. Então você pega um caso concreto e diz, não, esse caso concreto vai se enquadrar nesse tipo de crédito adicional, tá? Em último lugar, o terceiro passo é o quê? É a identificação do procedimento. Gente, todos os atos administrativos, e o ato orçamentário ele é um ato administrativo, eles precisam estar dentro de um processo, tá? Eles precisam estar instrumentalizados. Então, essa solicitação de crédito adicional, ela precisa vir num processo onde você vai emitir um parecer, concordando ou não, analisando a viabilidade jurídica ou a inviabilidade dessa solicitação. Então, tudo precisa estar num processo administrativo, não esqueçam disso. Praticamente em 90%, 99,99% dos casos, a execução orçamentária ela é feita dentro de sistemas. Por quê? Porque o orçamento ele é gerido no sistema, ele é gerado e gerido num sistema. Nós temos o CIGEF, nós temos o CIAFI, então nós temos alguns outros sistemas e neles ocorre realmente a dotação, né, a carga do orçamento, que é o que nós utilizamos, são os termos que nós utilizamos, é dada a carga
do orçamento e, dada essa carga, a execução ela inicia. E aí, quando se tem alterações entre as dotações, o sistema precisa ser informado disso para que esse sistema reflita a realidade do órgão. Então, nós pegamos os documentos gerados no sistema e anexamos ao processo, de forma que, quando esse processo for auditado, ou por um cidadão comum, ou mesmo pelo Tribunal de Contas, vai ficar fácil a informação, vai ficar clara, vai ser transparente, vai ser objetiva. Então, você extrai do sistema os documentos necessários à compreensão e anexa aos autos, tá? Então, identificou-se o procedimento, autuou-se o processo e aí você vai ver os requisitos que lá no passo 1 a lei te deu. Quais são? Mas eu preciso publicar? O que é que eu preciso? Né? Eu já sei que tem amparo legal, eu já sei qual é o tipo do crédito, mas e agora? O que é que eu preciso? Eu preciso saber que os créditos suplementares e os especiais, eles precisam de prévia autorização legislativa, certo? Por quê? Porque o orçamento, ele é uma lei, e ele é uma lei de iniciativa do Executivo, com aprovação lá pelo Legislativo. Então, se eu mudo o cenário, se eu altero o cenário, o Legislativo precisa se manifestar quanto a isso, tá? Então, por uma questão de celeridade, de otimização do processo, o que é que tem sido feito? No próprio texto da lei orçamentária, na própria lei do orçamento, existe uma autorização legislativa que tem um limite, tá? Para que durante o exercício financeiro, se for necessário fazerem alterações, o executivo ele fica autorizado a realizar por meio de um decreto, tá? Então precisa de uma autorização legislativa, precisa, é fato, é um requisito. Só que, na maioria dos casos, essa autorização legislativa já vem no próprio corpo do texto de lei da lei do orçamento, né? Da lei orçamentária. Se você pegar uma lei orçamentária e for olhar, ela vai ter lá um limite. O Poder Executivo pode abrir créditos até o limite de tantos por cento. Então, pessoal, são esses os 3 passos imprescindíveis e importantíssimos que precisam ser levados a efeito para que o crédito adicional ele venha a ocorrer. E a dica bônus é que, durante o processo de execução, vocês acompanhem esses créditos, para que vocês tenham um desenho do porquê que esses créditos foram abertos. Porque cada crédito vai ter a sua justificativa. E se você, durante o processo de execução, abre muitos créditos, isso reflete o quê? Isso traz uma conclusão, né? Traz uma conclusão de que o seu planejamento ele não tá sobrevivendo ao campo de batalha. Ele não está sobrevivendo à prática. Vocês têm planejado gastar muito em uma ação e na prática isso não tem ocorrido, na prática isso não tem sido priorizado. Então vamos analisar, porque se você todos os anos tomar como partido que você dotou a sua dotação do ano anterior, você vai passar o resto da sua vida fazendo crédito adicional. Então, qual é a dica bônus? Que você acompanhe os créditos, a abertura desses créditos adicionais, principalmente os especiais e os suplementares. Acompanhe e leia, faça uma leitura dessas alterações. Por que essas alterações ocorreram? E no processo de elaboração da LOA do próximo ano, vocês façam refletir as conclusões que você tirou dessa análise dos créditos abertos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.